Esse é o caso de um paciente de 50 anos que tinha como queixa principal uma alteração na voz, uma disfonia há 2 anos, associado à tosse. Ele era um fumante de longa data e no seu exame de laringoscopia foi encontrado uma lesão leucoplásica em ambas as pregas vocais. E na prega vocal direita havia uma pequena lesão com um aspecto mais infiltrativo, que foi até uma área mais suspeita ao exame. Na laringoscopia foi encontrado, portanto, algo meio semelhante a esse esquema. Na prega vocal direita, uma lesão leucoplásica. A prega vocal esquerda foi parcialmente visualizada, mas havia também leucoplasia em toda a região visualizada. E nessa prega vocal direita havia uma pequena região que tinha uma lesão com aspecto mais infiltrativo, mais suspeito de uma eventual neoplasia no local. Esse é o exame que foi realizado, uma tomografia de cabeça e pescoço, onde procuramos dar uma ênfase, obviamente, na região do laringe. Se formos ver o exame, vemos que as estruturas não estão muito claramente evidenciadas, desde a região da supraglote até a região da glote, onde estamos chegando agora. Se levarmos em conta que aqui estão as cartilagens aritenoides e provavelmente nessa região devem estar os processos vocais, de onde saem os ligamentos vocais e a prega vocal propriamente dita, não conseguimos distinguir muito bem as estruturas. Depois, na região um pouco mais infraglótica, já temos abertura de novo do laringe e conseguimos ver a luz do mesmo. Essa é a reconstrução coronal daquela mesma aquisição axial e é óbvio que persiste a mesma dificuldade. Se formos ver aqui a estrutura laríngea, desde a sua porção mais anterior, próxima à junção das cartilagens tireoide, e formos caminhando posteriormente, vemos que a definição das estruturas do espaço glótico e também da porção inferior do espaço supraglótico não estão bem definidas. As estruturas estão como que completamente colabadas uma contra as outras e não conseguimos uma definição clara das pregas vocais nem de um lado nem de outro. Aqui já estamos chegando nas cartilagens aritenoides posteriormente e temos as estruturas todas encostadas uma nas outras. Aqui vale alguma consideração sobre alguma técnica que devemos fazer quando estamos estudando os casos de hipofaringe e do laringe. Recordando a anatomia da laringe, nós temos em seu interior 4 ligamentos, 2 vestibulares, um à direita e outro à esquerda, que são as porções inferiores das membranas quadrangulares e que vão servir de anteparo para a formação das pregas vestibulares. 2 ligamentos localizados inferiormente a esses ligamentos vestibulares, que são os ligamentos vocais. Esses ligamentos vocais são as porções superiores das membranas cricotireoides. Esse conjunto de ligamento vocal e membrana cricotireoide formam os conos elastos. Esse ligamento vocal serve de suporte aos músculos que vão formar as pregas vocais propriamente ditas. O espaço entre o ligamento vestibular, que dá origem às pregas vestibulares, e as pregas vocais, são denominados de ventrículos da laringe e são vistos à direita e à esquerda. O melhor reparo anatômico que temos para saber se estamos na região dos ligamentos vestibulares, ou seja, das pregas vestibulares, ou na região dos ligamentos vocais, das pregas vocais, é vermos essa pequena proeminência chamada de processo vocal das cartilagens aritenoides. É nessa região dessa proeminência vocal que se insere posteriormente o ligamento vocal. Vai desde aí até convergirem na porção anterior das cartilagens
tireoides. Portanto, esse reparo anatômico dos processos vocais é muito importante do ponto de vista de nos localizarmos na região glótica propriamente dita. Quando conseguimos enxergar essas pequenas proeminências, temos certeza que estamos na região dos processos vocais. Nesse caso que estamos vendo, temos, portanto, um paciente com uma queixa de alteração na voz e que foi encontrado uma pequena alteração na laringoscopia em sua prega vocal direita. O exame de tomografia, no entanto, está mostrando as regiões todas, tanto supraglóticas como glóticas, totalmente colabadas, sem que seja possível uma distinção entre as mesmas. Não vemos, inclusive, os ventrículos das laringes. Com isso, fica praticamente impossível de conseguirmos uma avaliação adequada do ponto de vista de imagem. Isso comumente ocorre quando não fazemos nenhuma manobra para essa região de laringe e hipofaringe. O mais comum de eu pedir para ser feito é uma fonação. É uma manobra bastante simples, é explicado ao paciente um pouco antes de realizá-la. É pedido para que ele faça um I relativamente o mais longo que ele conseguir. É explicado que vai ser uma coisa rápida e depois é focado só nessa região e o técnico faz o corte desta região toda do laringe e hipofaringe enquanto o paciente executa essa pequena fonação. Isso já é normalmente o suficiente para que consigamos ver com mais detalhes as estruturas do laringe e do hipofaringe. Essa é a nova fase do exame realizada durante essa pequena fonação feita pelo paciente. Notem que as estruturas já estão muito mais claramente visualizadas. Nós já abrimos muito o hipofaringe de modo a fazer uma distinção clara entre as paredes do hipofaringe, os seios piriformes, as pregas areepiglóticas, em resumo, todas as estruturas do laringe. Conforme vamos descendo os cortes, chegamos na região das pregas vestibulares, continuamos inferiormente e vamos atingindo a região glótica propriamente dita. As regiões mais próximas da glote seriam exatamente aqui, onde talvez estivessem os processos vocais, as cartilagens aritenoides e aqui um pequeno pedaço dos eventuais processos vocais, dando origem às pregas vocais. Vemos que nessa região temos a nítida impressão de haver uma certa discinesia já de movimento entre as cordas vocais. Elas não estão exatamente nas mesmas posições. Em alguns cortes, temos até a impressão de realmente haver uma certa área de maior proeminência nessa corda vocal direita. Mas isso não fica muito claro, eu diria, nesses cortes axiais. Vamos olhar então a reconstrução coronal dessa mesma fase. Na reconstrução coronal, eu diria que os achados ficam bem mais nítidos. Nós já vemos que conseguimos enxergar muito claramente o ventrículo da laringe desse lado direito. Temos a prega vestibular, o ventrículo direito e a prega vocal direita, ela está moderadamente espessada, notoriamente ela tem um aspecto um pouco diferente e dá a impressão, inclusive, de haver uma área mais vegetante, eventualmente até com uma pequena ulceração em sua superfície. E não conseguimos ver uma movimentação totalmente normal, regular da corda vocal esquerda. Vejam que a gente não delimita nitidamente nem a prega vocal, nem o ventrículo. Então, esse foi o achado encontrado. Diante desse aspecto, obviamente, nós temos que ter a certeza do anátomo patológico para podermos estadiar a lesão. Foi feita uma biópsia dessa região da prega vocal direita e veio um laudo de carcinoma epidermoide moderadamente diferenciado e cornificado. Com isso, então, havia efetivamente a presença de um SEC, de um carcinoma na corda vocal direita. Com esse achado, e pelo fato de não termos uma movimentação adequada e simétrica de ambas as cordas vocais,
o estadiamento que foi dado foi de um T2, pelo fato de já estar havendo um comprometimento das cordas vocais, do movimento das cordas vocais. Como não havia nenhum linfonodo suspeito, foi então classificado como um carcinoma T2N0 da região glótica da laringe. Esse paciente foi tratado com radioterapia, foram efetuadas 35 sessões de radioterapia e ele encontra-se atualmente cerca de 2 anos após o tratamento em bom estado e sem a sua disfonia.